estou separando para você 6 passos, certo? Então, foco aqui é pontapé realmente inicial, 6 passos, o que a gente tem que fazer mesmo para considerar uma abertura de uma startup, o que é que vale a pena a gente pensar e as coisas iniciais. Tem outras coisas para frente? Lógico que tem, vai longe, né, essa questão toda, mas é isso que a gente vai abordar e é nesse ponto que eu quero conversar com vocês sobre, né, esse pontapé inicial. E aqui vai um ponto importante, né? Quando a gente fala de startup, só lembrando, a gente está falando de empresa de tecnologia, você que não conhece, então são empresas de tecnologia que tem uma pegada muito interessante, não necessariamente somente uma questão tecnológica, mas base tecnológica, isso sim é importante. E a startup, ela permite escalabilidade. Isso é a grande sacada da startup, ela permite escalabilidade, ela consegue crescer, mas crescer tanto, que você vai se tornar, no final das contas, milionário, simplesmente porque o seu negócio ele tem uma escalabilidade. Essa é a grande questão. É fácil? Lógico, a gente não pode nunca falar assim fácil. Não, não é. É complexo. Toda jornada empreendedora é complexa, mas é possível. É possível porque eu vejo o tempo todo. Então, eu como investidor de startups, eu como mentor para startups, a gente tem lá o hub de startups, né, junto com o meu sócio, a gente tem um hub de startups que vê as startups que estão sob o nosso guarda-chuva aí crescendo, se desenvolvendo, fazendo o que precisa ser feito. Então você também consegue desenvolver. É isso que eu quero compartilhar, tá? Então a gente vai pensar então nesse passo a passo, o que a gente vai conversar. Vamos lá, a primeira coisa que a gente tem que fazer, aqui sem mais demoras, aqui o primeiro passo aqui, certo? Então você vai fazer o pensamento empreendedor. Por que a gente tem que falar que o pensamento empreendedor, logo de cara, é o primeiro que a gente tem que pensar? Por quê? A gente está montando um negócio. Então a visão tem que ser empreendedora. Quando a gente fala da visão empreendedora, eu estou dizendo da capacidade de você lidar com os desafios, de você realmente pensar em aspectos que possam gerar soluções e crescimento, para que a gente consiga desenvolver negócios que permitam, né, ter um apoio maior, que permitam ser úteis para a sociedade. Então todas essas questões elas são bastante relevantes, uma vez que enquanto eu não tiver um pensamento empreendedor, eu vou me afastar ainda, ou seja, eu ainda não estou muito distante da atividade empreendedora. Montar uma startup, montar uma empresa como outra qualquer. E a gente tem que, de fato, ter esse cuidado em direcionar a visão empreendedora que leve em consideração resiliência, capacidade de solucionar problemas, de gerenciar os negócios, de fazer com que a gente tenha um crescimento. Então, você que está me escutando aqui e ainda não montou sua startup, está louco para fazer isso, não sabe como começar? E está empregado, certo? Provavelmente você está aí trabalhando aí como funcionário de uma empresa, essa questão toda, né? A dica que eu dou é o seguinte, lógico, você não precisa abandonar seu emprego agora logo de cara. Não é isso que eu estou pedindo. Não sou nenhum doido aqui que vai ficar pedindo para você fazer coisas aleatórias ou acorda às 5 horas da manhã, toma banho gelado. Não, esquece isso, tá? O direcionamento é pensa como empreendedor, essa é a primeira coisa. Você vai em algum momento fazer a transição de carreira. Essa transição de carreira, ela demanda que você comece a ter o seu cérebro pensando como solucionador. Quando a gente é funcionário, a gente acaba acostumado a ter gente sob, né, no nosso guarda-chuva, né, de hierarquia, a orientar o que a gente precisa fazer. E na questão empreendedora, por sua conta. Então, quem decide, quem tem que fazer o que precisa ser feito é você, não sobra mais ninguém. Então, esse direcionamento que você tem que fazer tem que estar dentro do seu raciocínio. Vale a pena depois, você não está sozinho nessa jornada. E é por isso que o ecossistema de tecnologia de inovação, né, das startups, o ecossistema das startups, ele é bem amplo e ele permite, em diversas fases da sua vida, te passar orientação. Inclusive, tem programas que te dão orientação logo no começo da carreira, o que é bastante valioso, que aí você não vai se sentir sozinho. Porque essa ideia de você, muito penoso, né? Ah, puxa vida, eu não sei o que fazer, estou sozinho, não tem ninguém na minha família. Provavelmente você está sozinho em casa, ninguém acredita no que você faz, né? Então essas coisas todas. Ou se acredita, às vezes, acredita, mas né, ajudar tecnicamente falando que é bom não ajuda, né? Então nesse sentido a gente faz esse direcionamento aí nessa questão.